Sabias que é possível construir sem paredes? Não! Fica até o final do vídeo e saberás do que estamos a falar. Sejam todos bem-vindos ao espaço Arquidicas. Eu sou a Sayonara Nascimento e este é o canal Caminhos Cruzados. Em 1926, Le Corbusier definiu os 5 pilares da arquitetura moderna, por intermédio de um manifesto que ele publicou em uma das suas obras. E os 5 pontos que ele definiu para a arquitetura moderna, ou os 5 pilares, são: pilotis, plantas livres, fachadas livres, janelas em fitas e o telhado jardim. Mas para o debate de hoje, o que mais nos interessam são os 3 primeiros. Sobre os pilotis. Pilotis são construções que consistem em ter todo um único andar, seja ele o térreo, o primeiro, o segundo, ou independentemente de qual for o andar, mas consiste em ter literalmente um andar livre de paredes, pura e simplesmente sustentado por pilares. Para entendermos melhor como é que funciona este fenômeno, penso que temos de nos perguntar o seguinte: o que são na verdade paredes, para que servem e como elas podem ser? Paredes são geralmente elementos estruturais ou não, que servem para definir ou dividir os espaços, que nos ajudam muito na definição dos ambientes. Quando eu passo de uma parede para outra, claro que quase sempre por intermédio de um vão, preenchido ou não por uma porta, eu entendo que eu saí de um lugar ou de um espaço para o outro. Exemplo, quando eu abro a porta do meu quarto, que está na parede do meu quarto, e vou para o corredor, eu sei que eu saí do quarto e agora estou no corredor. Tudo por quê? Porque a parede está aí a desempenhar o seu papel de dividir os espaços. Já nas construções feitas em pilotis, nós não temos nem paredes internas e nem paredes externas. Temos todo um ambiente delimitado por pilares e organizados através de sinais, pinturas ou da mobília que nos indicam aonde estamos e quando estamos. Geralmente os pilotis são utilizados para a projeção de estacionamentos por baixo dos edifícios. Por baixo, no piso superior, independentemente de onde quer que ele esteja posicionado. Se for uma estrutura assente sobre pilares sem paredes, sabe-se que estamos perante a construções assentes em pilotis. De formas a resumir este capítulo, construções em pilotis são, na verdade, construções assentes sobre pilares sem paredes estruturais nem decorativas. Sobre o segundo ponto, que são as plantas livres. Diferente dos pilotis, quando estamos a falar de plantas livres, nós estamos a falar de plantas cuja utilização das paredes internas não é crucial, ou seja, quando eu projeto e a minha planta é livre, eu não preciso de propriamente paredes internas para dividir os espaços. Nesse tipo de projeção, ou nos locais que eu aplicar essa técnica, eu não vou utilizar as chamadas paredes estruturais. Porque o que são, na verdade, as paredes estruturais? Paredes estruturais são paredes que também recebem cargas das estruturas e que ajudam os pilares a transmitir as mesmas para a laje ou para a fundação, ou para o elemento que tiver por baixo. Paredes estruturais são elementos que também recebem cargas das estruturas. Paredes não estruturais são paredes que pura e simplesmente servem para dividir os espaços, que me trazem a real compreensão e situação do espaço que eu agora estou ou ocupo no ambiente. No caso de plantas livres, eu não preciso de paredes para dividir a sala de estar da sala de jantar ou da cozinha. Cito esses 3 ambientes porque na arquitetura moderna nós vemos muito esses espaços mesclados. Acredito que talvez tu aí em casa vivas esse tipo de construção, ou já estiveste em casa de um amigo, ou talvez mesmo no teu local de trabalho tu vivas este ambiente. Tu estás no teu escritório e com paredes esvidraçadas consegues visualizar o escritório de um outro colega ou o ambiente de convívio com os outros colegas. Neste caso, nós estamos perante a aplicação de plantas. Neste caso, nós estamos perante a aplicação da mesma técnica. Esta técnica torna a construção muito mais leve e mais fluida.
Sobre o terceiro ponto, que são as fachadas livres. Este é um dos pontos que mais safou-me. Esse é um ponto que eu muito aplico na minha forma de projetar. Porque pode parecer estranho para quem entende de projeção, mas para mim é muito mais fácil, primeiro, projetar a fachada da edificação e depois a planta. Não me julguem, porque cada um tem a sua forma de projetar. E como é que funciona essa técnica? Eu pura e simplesmente projeto e eu não sou obrigada a colocar paredes externas e aquilo que eu tenho como projeção de planta não condiciona o resultado da minha fachada. Vocês podem talvez se perguntarem em casa o que é na verdade este elemento de fachada. Se eu fosse uma construção, a minha parte frontal ou o meu rosto, a minha parte toda de frente, seria a minha fachada frontal. E a minha parte traseira seria a minha fachada posterior. Em habitações, toda aquela visualização externa que nós conseguimos obter sobre as construções são, na verdade, as fachadas. Quer que sejam frontal, lateral direita, esquerda ou posterior. Dessa forma, eu tenho liberdade para criar conforme eu bem entendo, porque eu tenho paredes externas que não são estruturais, eu posso usar e abusar do vidro ou do elemento que eu quiser ali colocar não estruturante como parede, ou por simplesmente eu tenho a opção de não colocar paredes. Diferente das plantas livres, quando eu utilizo as fachadas livres, eu estou a me abster de ter obrigatoriamente paredes externas. Penso que aqui já conseguimos ver a sequência dos 3 pontos e do porquê que no início do vídeo eu falei que essencialmente poderíamos falar desses 3 pontos. Por quê? Porque quando eu utilizo o pilotis, eu não utilizo nem paredes internas e nem paredes externas. E se eu utilizar as duas, elas pura e simplesmente ou são decorativas ou têm pura e simplesmente a necessidade de dividir espaços, e as internas e externas nunca são estruturais. Quando eu utilizo as plantas livres, eu tenho aí as paredes externas obrigatoriamente, mas as paredes internas não são obrigatórias e se eu lhes utilizar podem ser decorativas ou têm simplesmente a função de dividir os espaços e nunca de suportar carga alguma das estruturas. Quando eu utilizo na minha projeção o terceiro ponto da arquitetura moderna, que são as fachadas livres, eu tenho sim as paredes internas, mas as minhas paredes externas são pura e simplesmente opcionais. Eu não sou obrigada a colocar paredes externas e se eu colocar, eu posso usar e abusar do tipo de elemento que eu quiser, porque elas são, na verdade, simplesmente decorativas ou têm aí algum efeito isolante ou protetor para nos proteger das intempéries e tudo mais. Combinando essas 3 técnicas em uma construção, é claro que nós não vamos literalmente construir uma casa sem parede alguma, porque fica estranho e não temos aí nenhum tipo de visibilidade. A título de debate, talvez aí para os comentários, existem outras realidades, não sei dizer se no nosso país também existe, mas temos aí muitas construções onde todas, literalmente todas as paredes, internas ou externas, são esvidraçadas. Mas ainda assim, não tenham medo. Ainda assim, a privacidade das pessoas é respeitada. Por quê? Porque a tecnologia nos permite empregar vidros que nos permitem visualizar o que está fora da habitação ou da construção, mas não permitem com que quem está fora visualize o que está dentro, mesmo que a construção seja toda ela esvidraçada. E não só, a aplicação dessas técnicas pode tornar a tua construção mais leve, mais barata, mais prática e reduz também o tempo de execução de obra. Por quê? Porque tu não tens que te preocupar com a colocação e aplicação de paredes e também podes aí com mais facilidade alterar os espaços, porque visualizando os ambientes que nós mais estamos acostumados, nós temos aí a sala de estar, a sala de jantar e a cozinha aí perto e talvez uma casa de banho com vidro temperado, onde quem está dentro consegue ver quem está fora, mas quem está fora não consegue ver quem está dentro. Mas automaticamente tu consegues fazer todo e qualquer tipo de remodelação no teu espaço. Por quê? Porque tu não tens paredes muito pesadas. Em alguns casos tu pura e simplesmente não tens paredes. Então tu podes tirar a sala de estar, mandar para onde está a sala de jantar, tirar a cozinha de onde está, mandar para onde antes era a sala de jantar. Tu podes fazer as reformas na tua habitação de forma mais econômica. Vamos contextualizar essas 3 técnicas definidas por Le Corbusier aqui
no nosso contexto ou mesmo na nossa cidade capital. Boa parte das edificações da Mutamba, da Maianga foram projetadas por Vasco Vieira da Costa, um português que bebeu muito da água de Le Corbusier porque também foi um dos seus estudantes. Então, geralmente, quando tu recebes muito de uma pessoa, acabas também por espelhar aqueles que são os seus traços, aquelas que são as suas visões a nível do projeto, porque tu aprendeste com essa mesma pessoa. E se juntos analisarmos os edifícios da Mutamba e da Maianga, nós vamos conseguir ver pelo menos os 4 pilares da arquitetura moderna estampados. Nós temos aí os pilotis, é só prestarem bem atenção naquilo que eu defini como pilotis. Caso a minha explicação não tenha sido muito clara, eu convido o pessoal aí a investigar e a entender um bocadinho mais o que são pilotis. Vamos conseguir ver também as plantas livres, vamos conseguir ver as fachadas livres e também janelas em fita. Geralmente, a grande dificuldade para quem aplica o segundo e o terceiro pilar da arquitetura moderna em construções de baixa renda é o custo do vidro, porque nós tendemos a recorrer muito para a utilização do vidro para proteger as edificações e torná-las de veras mais estéticas. Mas hoje eu tenho a dizer para vocês que este mesmo vidro pode ser substituído por plástico. Plástico resistente e durável. Mas hoje eu não vou dizer o nome do plástico. Eu convido vocês a pesquisarem, a comentarem aqui o que é que vocês acham sobre esse conteúdo e prometemos trazer-los soluções e resposta no próximo conteúdo. E essa informação você só vai ter acesso se você nos seguir, curtir a nossa página, nos acompanhar a partir dos stories do WhatsApp e também nos seguir em todas as redes. Nós estamos no Instagram, Facebook, TikTok e nós prometemos que no próximo vídeo, no próximo vídeo continuaremos esse debate, traremos o nome concreto do tipo de plástico e falaremos um bocadinho mais da aplicação deste tipo de plástico. Falaremos também das vantagens de utilização do vidro, das desvantagens e das vantagens de utilizar este tipo de plástico e das mesmas desvantagens. Comentem muito, nos sigam aqui, nos sigam lá nas redes vizinhas. Beijos, até o próximo vídeo. Caminhos cruzados, um encontro, várias experiências. Eu não sei, eu estou esquecendo de alguma rede? Facebook já? Desculpa, era para criar uma interação assim contigo. Você não me avisou? Tá bom.